Antes de avançarmos para o conteúdo específico deste vídeo, eu quero alertar-vos para o seguinte. Muitas vezes, com muita frequência mesmo, a utilização do Postman pode tornar-se um pouquinho mais complexa. Quando nós começamos a misturar conceitos de coleções com environments, com variáveis da própria coleção, tudo isto pode tornar-se cada vez mais confuso. E eu chamo a vossa particular atenção para não desistirem, porque não é assim tão complexo terem o vosso Postman a funcionar como é necessário. Não é necessário mexermos muito nas configurações, poderíamos estar aqui a mexer em pequenas configurações, mas não é mesmo necessário. Quando vocês têm aqui uma coleção, a primeira coisa que vocês devem verificar é o seguinte: quando entram dentro de um determinado endpoint e quando vão à parte da autorização, estamos a falar especificamente de APIs que têm algum tipo de autorização, vocês têm aqui a parte das várias opções, e são bastantes, de autorização. E quando vocês têm selecionado a primeira opção, que é o Inherit Auth from Parent, significa que o sistema de autorização que está aqui configurado está a ser herdado a partir do Parent. E no Parent vocês podem chegar aqui, quando vão clicar o Auth, vocês têm aqui o Basic Auth. Ok? Então, se nós colocarmos aqui No Auth, o que vai acontecer é que os restantes endpoints também vão deixar de ter autorização, ok? Então, quando vocês querem atribuir a todos os endpoints da vossa coleção o mesmo tipo de autenticação, vocês podem fazê-lo a partir daqui da coleção específica, vão à parte do Auth, vão selecionar o que é que vocês querem, Basic Authentication, Barrel Authentication, JWTs, vamos colocar no Basic Authentication. E ao colocar aqui o Basic Authentication, que é o que eu tenho agora aqui vindo do último vídeo, eu tenho João e ABC123. Então, se eu colocar aqui João e ABC123, o que tu vais poder verificar agora é que quando fores a qualquer um dos endpoints da tua API, tu vais verificar que na parte da autorização, uma vez que já está como herdar a partir do pai, ele vai automaticamente colocar aqui os dados. E porquê é que eu estou a chamar esta atenção? Porque vais chegar a determinada altura que no meio da confusão da utilização do Postman, que pode acontecer para pessoas menos experientes, tu vais começar aqui a clicar em determinados endpoints e depois vais dizer, mas eu quero aqui alterar os valores e não estou a conseguir. E isso está relacionado com a forma como tu tens aqui definido em cada um dos endpoints. Se eles tiverem como inherit, eles vão buscar a coleção pai. Okay? Se tu quiseres especificar de uma forma muito concreta para cada um dos endpoints, tu podes obviamente alterar aqui, por exemplo, vais dizer que este endpoint não tem autorização e a partir do momento em que tu gravas, Ctrl S para guardar, automaticamente ele aqui já não vai herdar aquilo que é a configuração da classe main. Mas agora, ou melhor, da coleção. Mas eu agora quero que ele fique exatamente assim. E, portanto, no fecho do vídeo anterior desta série, nós ficámos com um exemplo do que é um Basic Authentication, ok? Eu agora, se colocar aqui um JSON, nós vamos ter a oportunidade de verificar que, enviando para o nosso servidor, e vimos que tivemos que configurar o servidor do Nginx, porque o Apache requeria outro tipo de configurações para permitir o acesso às variáveis do server, o PHP User Auth, ou Auth User e Auth Password, o Access não estava a funcionar e então eu aqui no meu Laragon acabei por usar como servidor o Nginx e não foi necessário nenhuma alteração. Muito frequentemente tu vais utilizar, vais ver o Nginx como servidores. Se eventualmente fores para um servidor que tem o Apache, eventualmente poderá ser necessário fazer ali algumas configurações. Depois de termos então explicado esta parte do Postman, é importante perceberes o seguinte: a forma como tu organizas o código da tua API é absolutamente fundamental para a sua própria manutenção. E como podes ter observado, eu fiz aqui o exercício de criarmos o sistema de HTTP Basic Authentication de uma forma muito direta dentro de um endpoint, que é este do All Clients. Mas não o fiz, por exemplo, no Add Client, nem aqui no All Client Names, nem no Get Client, por exemplo. Ora, o que é que isto vai permitir? Que, por exemplo, se eu agora chegar aqui, vamos fazer aqui um don't... ok, tudo bem. Vamos fazer aqui o seguinte, se eu for aqui ao All Clients, eu tenho aqui o Basic Authentication. Se eu fizer aqui um send, eu vou ter os dados. Mas se eu for aqui ao All Client Names, eu tenho aqui também o Basic Authentication. Se eu enviar, eu tenho os clientes todos, mas se eu não colocar autenticação nenhuma, o sistema vai ainda assim permitir-me buscar os clientes todos. Ou pelo menos o nome deles, como é óbvio. Bom, porquê que isto acontece? Porque como eu tive que implementar aqui este sistema de Basic Authentication, que aqui está, dentro deste endpoint, eu tenho que o replicar para os outros endpoints. Agora repara no seguinte,
Se eu quiser alterar alguma informação destas, não faz qualquer sentido eu pegar neste código que aqui está e andar a copiar e a colar para todos os endpoints. Eu posso ter uma API literalmente com várias dezenas de endpoints. Então o que é que nós devemos fazer? À semelhança do que colocámos aqui no API check HTTP method, nós podemos também ir ao nosso API e aqui podemos adicionar mais um conjunto de funções. Por exemplo, uma função para validar o HTTP Basic Authentication. Então eu vou colocar aqui public static function, static function, e vamos colocar aqui o check basic auth. Check basic authentication, ok? Vamos deixar ficar assim por agora. E o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar nesta parte do código e vou copiar esta informação que aqui está e vou colocá-la aqui dentro. E agora vamos, obviamente, reorganizá-la. Porquê? Porque no caso aqui do server, ele não traz a parte, ou melhor, o server vai trazer toda a parte da comunicação, porque é um request que nós estamos a tratar. Portanto, estas variáveis que aqui estão a ser analisadas na Super Global Server vão estar sempre disponíveis, mas aqui o username e a password não estão a ser enviados aqui para o interior desta função estática, desta nossa classe API. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Bom, neste caso, este username e esta password não são nada mais, nada menos do que as credenciais que também não devem ficar dentro do endpoint. Então eu vou retirá-las daqui, ok? Vou retirar as duas variáveis daqui e este username e password que agora vai existir aqui, eu vou transformá-los dentro da parte das configurações em duas constantes. Vou colocar aqui o basic auth e vou colocar aqui define. Vou colocar aqui, por exemplo, HTTP basic auth user. E agora vou colocar aqui o valor. Neste caso vou colocar aqui João. Okay? Isto aqui é uma vírgula. Agora vou duplicar isto. Vou colocar aqui o PW, password, e vou colocar aqui o ABC123. Ora, o que é que eu vou agora fazer com isto? Bom, aqui no meu API, eu passo a ter a possibilidade de ter acesso àquelas globais que eu ali coloquei. Então, se eu escrever aqui basic, ou HTTP, underscore, basic auth user, ok? Então, este valor que aqui está, repara, ele aqui no IntelliSense já me vai apresentar como sendo o valor igual a João. Então, a mesma coisa vou fazer aqui em baixo e vou colocar aqui a parte do password, PW. Okay? Se eu agora chegar aqui, também vou ver que a password é aquela que está definida. Então eu estou a centrar aqui nesta minha classe API, no método estático que é o Check Basic Authentication, e estou aqui a perguntar, olha, se os dados que vieram nas super globais do servidor, no request, forem iguais a isto que aqui está, então o que é que vai acontecer? Bom, neste caso, esta é a condição. E se alguma coisa destas for diferente, ou se, neste caso, repara, se isto for verdadeiro, isto é, não existe esta variável, ou não existe esta, ou se a variável existe, mas é diferente do basic auth, ou, neste caso, se a variável existe, mas é diferente da password, então eu estou a devolver aqui um API Response 401, autorização inválida. E é isto que eu estou aqui a fazer, eu estou basicamente a terminar aqui o meu processo. Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Se eu agora chegar aqui aos meus endpoints e substituir tudo isto por API, check HTTP. Vamos aqui dar a informação. Eu aqui por alguma razão não tenho o IntelliSense a funcionar. Tudo certo, não há problema. Vamos aqui chegar ao nosso endpoint. Vou colocar aqui o nome deste método e não tenho sequer que fazer mais nada. Repara. Eu agora, se tudo estiver a funcionar corretamente, eu já estou a validar quer o método, quer também se existe ou não existe Basic Authentication. Então eu agora posso simplesmente fazer o seguinte. Se eu copiar isto, já vamos testar aqui com o nosso sistema. Eu vou chegar aqui, estamos a falar aqui do endpoint, que é este do All Clients. Então no All Clients eu vou chegar aqui, temos aqui o All Clients Names, temos aqui o All Clients. Eu aqui estou a fazer com autenticação. Vou fazer aqui um send, estou a receber dados. Se eu não enviar autenticação, vamos fazer um send, e repara como já está a aparecer aqui a informação, obviamente com estes códigos aqui um bocadinho mais estranhos, mas que está relacionado com a forma como
o próprio Postman está a interpretar tudo isto, ele já me está a barrar o acesso, ele diz autorização inválida. Ora, para eu agora fazer a replicação disto tudo, se eu agora não enviar aqui a autenticação e fizer aqui um send, este aqui ainda me está a responder. O que é que eu tenho que fazer? Muito simples. Vou copiar isto que eu aqui tenho, vou a cada um dos outros endpoints e logo a seguir, por exemplo, aqui eu posso colocar isto desta forma. Ok? Posso chegar aqui, colocar aqui desta forma, neste aqui, ok? E repara, estou a concentrar no topo aquilo que vai acabar por ser um conceito de middleware do nosso sistema. Isto é, eu vou acabar por ter então aqui todos os meus endpoints a serem abrangidos por essa questão. Aqui obviamente está duplicado, não faz qualquer sentido. Vamos apenas avaliar se estão todos corretos, ok? Cá está tudo muito bem organizado, tudo muito bem descrito. E portanto, a partir deste momento, eu se quiser ir buscar um getClient e fizer aqui um send, ele vai buscar o cliente. Mas se eu definir que não tenho autorização ou que não vou enviar autorização, eu vou ter aqui a resposta do autorização inválida para qualquer um dos endpoints que eu aqui queira executar. Se eu faço aqui um send, eu vou ter essa resposta sempre. Então, esta estrutura que eu aqui te estou a mostrar é absolutamente fundamental para tu garantires que novos endpoints que tu possas adicionar à tua API estejam devidamente protegidos. Mas eu vou-te acrescentar ainda mais uma pequena dica, mais uma pista. Imagina que tu queres a determinada altura desabilitar a parte do Basic Authentication. Tu dizes, ok, então agora como é que eu faço? Se eu tenho aqui 50 ou 60 endpoints todos, vou ter que ir a cada um deles e remover cada um deles? Não. Eu vou-te mostrar como é que tu podes fazer isto muito simples. Vens aqui ao teu config e podes definir uma outra constante, define. Vamos colocar aqui, por uma questão de coerência, basic auth. E vou colocar aqui basic auth active. E vou colocar aqui um true. Okay? Então o que é que eu acabei de definir? Uma constante chamada HTTP Basic Auth Active que tem um valor booleano, true. Então significa, como podes observar aqui muito rapidamente, que a autenticação por Basic Authentication está habilitada. O que é que eu agora vou fazer com isto? Eu vou pegar nesta constante, vou à minha classe da API onde eu tenho a função Check Basic Authentication e eu vou perguntar aqui basicamente o seguinte: if HTTP Basic Authentication Active, e se eu lhe perguntar aqui, olha, se não estiver ativa, isto é, se o valor dela for igual a falso, então eu vou fazer simplesmente um return. E se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Repara, eu vou chegar agora aqui, vou fazer um send, tenho aqui um erro, mas se eu colocar aqui a autenticação, eu vou obter sucesso, correto? Muito bem. Agora imagina que eu quero desativar a autenticação. Então, eu aqui, vamos aqui ao getClient, por exemplo, faço aqui com o inherit, isto é, vai usar o Basic Authentication. Se eu fizer aqui o pedido, ele vai me dar o resultado. Se eu agora desativar a autenticação, ou se eu quiser desativar a autenticação, basta chegar aqui ao meu config e passar de true para false. Agora, guardei. Quando eu faço o pedido, ele vai-me fazer o pedido da mesma forma, isto é, ter ou não ter os dados do HTTP Basic Authentication serem enviados vai ser indiferente. Porquê? Porque se eu agora definir aqui No Authentication, porque eu coloquei a variável que controla a feature flag para falso, eu vou fazer um send e ainda assim vou obter resultados. Então, de uma forma centralizada na parte do config, eu consigo habilitar ou desabilitar determinado conjunto de funcionalidades. E esta é uma componente fundamental na forma como tu organizas a tua própria API. Tu podes, em até alguns casos, colocar aqui uma estrutura de dados, e nós poderemos fazer isso num vídeo mais à frente, que vão habilitar ou desabilitar o acesso a endpoints específicos. E para isso basta só mesmo saber como estruturar aqui as nossas classes, e neste caso os nossos scripts de config, para que nós possamos, de uma forma muito mais centralizada, poder manipular o comportamento da nossa API. Fica aqui mais uma dica para a forma como tu deves organizar as tuas APIs. Obviamente que aqui estamos a fazer uma API com PHP puro, mas este tipo de informação ou de estratégia é aplicável a qualquer stack de desenvolvimento.